Fala você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Flamengo chega a Lima para a final da Libertadores, abraçado por milhares de torcedores. Bolso cheio, veja quanto o Flamengo já arrecadou em premiações nessa temporada. Bomba no Mengão, Felipe Luiz exige evolução e dispara sobre atuações de jogador do elenco. Vamos lembrar o retrospecto da campanha do Flamengo nessa Libertadores. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. A recepção no aeroporto do Galeão, no embarque da delegação do Flamengo para Lima, foi marcada por uma festa com torcedores no teto do ônibus que levava os jogadores. Em vídeos publicados nas redes sociais, os atletas registraram o momento em que alguns membros da torcida entraram no veículo pela saída de emergência no teto do ônibus. Que coisa! Foram pelo menos 10 torcedores que conseguiram invadir o ônibus. O Flamengo embarcou na tarde dessa quarta-feira rumo a Lima, no Peru, no local da final da Libertadores contra o Palmeiras, neste sábado. O trajeto do Ninho do Urubu até o aeroporto do Galeão foi marcado por uma grande festa da torcida. O voo fretado para a capital peruana chegou às 22h25 de horário de Brasília. A viagem durou aproximadamente 5 horas e 30 minutos. Na sequência, a delegação se dirigiu diretamente ao hotel da concentração para jantar. O Léo Pereira comentou sobre a recepção dos torcedores e afirmou que a festa foi ainda maior do que a vivida para a Libertadores de 2022, quando o Flamengo foi tricampeão, mas alertou sobre o risco desses festejos no teto do ônibus. É muito perigoso, inclusive para a própria segurança do torcedor. A torcida do Flamengo realizou uma grande festa nessa quarta-feira para acompanhar o embarque do time na final da Libertadores. Mas o fim do cortejo foi marcado por uma confusão. No momento da dispersão, policiais atiraram balas de borracha, bombas de efeito moral e gás de pimenta. Mas, graças a Deus, ninguém se machucou e ficou tudo em paz. Produção, coloca aí as imagens para a gente ver. Veteranos já viveram algumas vezes a experiência de um Aeroflá, um evento que para avenidas do Rio de Janeiro. É a despedida dos torcedores do Flamengo rumo à disputa de um título. Dessa vez, a Libertadores. Não podemos estar lá em Lima com eles, mas a gente está deixando aqui a nossa energia positiva, um empurrão para que eles tragam a nossa taça do Tetra. O torcedor do Flamengo está animadíssimo, não só por causa da final contra o Palmeiras. O time lidera o Brasileirão e ontem ampliou a vantagem. Saiu atrás do Atlético Mineiro em Belo Horizonte, gol do Bernard, mas empatou aos 46 minutos do segundo tempo com a cabeçada do Bruno Henrique. No mesmo horário, em Porto Alegre, o Palmeiras, com time reserva, perdeu para o Grêmio por 3-2. O Flamengo ficou com 75 pontos, 5 a mais que o Palmeiras, o segundo colocado. O Cruzeiro, mesmo com chances reduzidas, segue na briga. Está em terceiro com 68 pontos e um jogo a menos. Esse já tá, nem conto mais com esse. Quero só pegar o Palmeiras agora, que isso aí eles me devem. Deve muito. Próximo ao aeroporto, o ônibus foi engolido pela torcida. Numa manobra perigosa, pessoas subiram no teto do veículo. Alguns homens conseguiram invadir o ônibus entrando em contato com os jogadores. Os seguranças do Flamengo retiraram os intrusos. Na chegada, a polícia dispersou a multidão com gás lacrimogênio e balas de borracha. Torcedores atiraram pedras contra os policiais. Apesar do ônibus danificado, os jogadores chegaram a salvo no aeroporto. Acredito que esse não seja a melhor maneira de nos incentivar, invadindo o ônibus pelo teto. Mas eu acho que tudo tem que ser dentro de um respeito e de uma segurança até para o próprio torcedor. O avião partiu com um atraso de 1 hora, às 6 da tarde. Centenas de rubro-negros tomaram conta das ruas de Lima nessa quarta-feira, à espera da chegada da delegação do Flamengo à capital peruana. Gente de todos os cantos do Brasil viajaram para assistir a final da Libertadores contra o Palmeiras. A delegação do Flamengo chegou à cidade nos braços da torcida. O elenco pousou em Lima por volta das 22 horas e chegou ao hotel cerca de 1 hora depois.
Desde a tarde dessa quarta-feira, torcedores se reuniram no bairro de Miraflores em concentração para a recepção aos jogadores do mais querido. Por volta das 19 horas, os rubro-negros iniciaram uma caminhada pelas ruas da capital do Peru em direção ao hotel, que ficou colorido de vermelho e preto. A festa do lado de fora contou com fogos de artifícios e sinalizadores no momento em que o ônibus chegou com a delegação do Flamengo. Danilo, Léo Pereira e Wallace Yan pararam para falar com os torcedores. Do lado de dentro do hotel, Saul, Jorginho, Everton Araújo e Bruno Henrique atenderam aos incessantes pedidos rubro-negros com fotos e autógrafos. O Flamengo viajou com todos os seus jogadores do elenco, incluindo o Pedro, que não vai jogar a final por causa de uma lesão na coxa esquerda, e o Plata, que está suspenso. O time treina hoje e na sexta-feira no CT Seleção Peruana, a mesma estrutura que usou em 2019, quando foi campeão da Libertadores em cima do River Plate no Estádio Monumental. O time rubro-negro conquistou a América em outras 3 ocasiões, 1981, 2019 e 2022. Caso seja campeão nesse ano, o Flamengo será o primeiro clube brasileiro a ter 4 títulos nessa Copa Libertadores. O Flamengo está na grande final da Libertadores, mas para chegar até aqui foi um longo caminho. A produção coloca aí a campanha do Mengão nessa Copa Libertadores para a gente dar uma recordada como foi a caminhada. Foram 12 jogos com 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, com 12 gols a favor e 5 contra. Pedro e Arrascaeta são os artilheiros do time com 2 gols cada um. Na fase de grupos, vencemos o Deportivo Táchira por 1-0 com o gol do Juninho. Depois pegamos o Central Córdoba e, surpreendentemente, perdemos aqui no Maracanã por 2-1 com o gol do De La Cruz. Depois fomos na altitude de Quito e empatamos em 0-0 com a LDU. Depois empatamos com o Central Córdoba na Argentina em 1-1 com o gol do Arrascaeta. Depois vencemos aqui no Maracanã a LDU por 2-0 com gols de Luiz Araújo e Léo Ortiz. E encerrando a fase de grupos, vencemos o Deportivo aqui no Maracanã por 1-0. Nas oitavas de final, vencemos o Internacional aqui no Maracanã por 1-0 com gol do Bruno Henrique e por 2-0 lá no Sul com gols de Arrascaeta e Pedro. Nas quartas de final, vencemos o Estudiantes aqui no Maracanã por 2-1 com gols de Pedro e Varela e perdemos lá na Argentina por 1-0, mas vencemos nos pênaltis por 4-2 com grande atuação do Rossi. E na semifinal, vencemos o Racing aqui no Maracanã por 1-0 com gol do Carrascal e empatamos em 0-0 lá na Argentina. E estamos na grande final contra o Palmeiras. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e dá uma hypada no vídeo. Pronto, simples assim. Valeu, muito obrigado. Palmeiras e Flamengo entram em campo nesse sábado, dia 29, às 18 horas, horário de Brasília, em busca do tetracampeonato inédito da Copa Libertadores da América. Mais do que o cobiçado troféu, uma vitória no Estádio Monumental de Lima, no Peru, vale uma premiação de 24 milhões de dólares, 129,1 milhões de reais aos cofres do campeão. Enquanto o vice vai ficar com o prêmio de consolação de 7 milhões de dólares, 37,6 milhões de reais. O Flamengo já somou um total de 299,3 milhões de reais pela campanha na competição continental, na Copa do Mundo de Clubes, na Copa do Brasil e com o título da Supercopa. O rubro-negro também levantou o troféu do Campeonato Carioca, mas o estadual não paga premiação. Na Supercopa, o Flamengo ganhou 11,4 milhões de reais por ter sido o campeão. No Mundial de Clubes da FIFA, ganhou mais 27,7 milhões de dólares, 149,1 milhões de reais, por ter chegado nas oitavas de final. Na Libertadores, até aqui, 16,4 milhões de dólares, 50,6 milhões de reais. Por ser finalista da Copa do Brasil, foram mais 5,9 milhões de reais. Toda essa premiação chega a quase 300 milhões de reais para os cofres do clube.
O empate por 1-1 entre Flamengo e Atlético Mineiro na Arena MRV gerou forte repercussão entre os rubro-negros. Entre os nomes mais mencionados nas redes sociais, Emerson Royal foi o principal alvo dos protestos. O lateral direito teve uma atuação abaixo das expectativas e acabou acumulando comentários críticos de torcedores insatisfeitos com o seu rendimento. Após o jogo, na sua coletiva, o técnico Felipe Luiz também foi questionado sobre o desempenho do jogador e reconheceu que o Emerson Royal ainda precisa aprimorar alguns aspectos de jogo, especialmente no posicionamento e na leitura das jogadas defensivas. Apesar disso, o Felipe Luiz demonstrou toda a confiança no potencial do jogador e destacou que vê margem de crescimento ao longo da temporada. A análise do Felipe Luiz ganhou força especialmente pela jogada que resultou no gol do Atlético Mineiro. Naquele lance, o Emerson Royal não conseguiu conter o avanço do Dudu pela ponta direita. O atacante atleticano encontrou espaço para cruzar. A defesa rubro-negra não conseguiu se reorganizar e o Bernard apareceu livre para concluir de primeira, vencendo o goleiro Rossi e abrindo o placar na Arena MRV. Mesmo com esse desgaste todo com a torcida, o Emerson Royal continua sendo considerado peça-chave no elenco do Felipe Luiz. Contratado em julho em operação que movimentou cerca de 9 milhões de euros, aproximadamente 58 milhões de reais naquela época, o defensor chegou do Milan com status de reforço de peso. Apesar das oscilações naturais desde a sua chegada, o lateral assegurou a titularidade e segue com respaldo total do técnico Felipe Luiz. Aí eu te pergunto, quem você prefere? O Varela, o Emerson Royal ou até mesmo o lateral direito da base Daniel Salles? Coloca aí que eu quero saber. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada nesse vídeo, né? Porque isso é muito importante para o nosso crescimento no YouTube. Um grande abraço, bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!